Olá, mais um Repensar que se inicia e hoje nós temos mais uma vez a alegria de receber essa, que é uma amiga muito querida, muito especial, Givanise Balbino, que nos traz um livro também especial. Ela sempre traz um livro especial, mas esse realmente é especial, porque ele é psicografado e ditado por um espírito que é muito querido de todos nós. O livro tem o título O Homem que Viveu Demais. E o espírito que ditou esse livro, ou que, na verdade, a gente vai explicar que não foi bem uma psicografia, mas são histórias de Pedro. É isso, né, Givanise? Eu já tô pondo uma psicografia na conversa, né? Mas não é. Bom, antes de tudo, seja muito bem-vinda, sempre. Isilda, é um Sempre. prazer estar aqui com você, né? Eu sempre brinco que te encontrar não é um prazer, é um privilégio. Muito Oh, que obrigada, delícia. obrigada a todas as pessoas que estão aqui conosco em coração e presentes em espírito. Pois é. Então, Pedro, né? Assim, você é especial, mas agora o Pedro também, né? O Pedro também passa a ser especial. Quando você tem contato com esse espírito, a gente vê como ele é especial, né? Sim, Isilda, o Pedro, tudo em volta desse livro, em volta do Pedro, eu sempre resumo em uma única palavra, é amor, né? O Pedro, ele consegue respirar e inspirar amor. Então, onde ele vai, onde ele toca, ele consegue fazer essa transformação. E conseguir trazer essas histórias dele em forma de livro foi para mim um privilégio também. Foram vários anos desse livro guardado, né? E é um livro tão simples e ele tem tocado as pessoas de uma maneira que é muito curioso o que acontece em torno dele. Eu acho que o Pedro conseguiu não só se fazer presente na simplicidade do livro, no amor que ele tem pelas pessoas, pelo próximo, o Cristo vivo nele, porque o Pedro realmente ele expressa muito a figura de Jesus Cristo através dos ensinamentos e tudo mais. Mas trazer o Pedro para as pessoas foi um presente que realmente eu considero que foi dos céus. Pois é, mas como que surgiu a ideia do livro, né? Porque isso são histórias que ele conta num trabalho Sim, que você faz lá no Núcleo Espírita Lar de Henrique, é isso? é isso. Toda semana, né, o Pedro, ele participa conosco, né, ele dá a sua graça dentro da nossa reunião, que eu chamo a reunião de Evangelho, né, Isso. onde a gente faz um estudo do Evangelho e o Pedro conta as suas histórias, né, ele vem e sem expor a ninguém, né, algumas são realmente contos, são lendas, mas o Pedro tem muitas coisas que ele traz que são reais, que ele vivenciou aquilo como um escravo no Brasil. Pedro Sim. foi um escravo e ele sofreu todas as coisas que um escravo poderia sofrer aqui na nossa terra, infelizmente. Isso, é. Apesar de não ser brasileiro, né? Ele Exatamente. veio mesmo como escravo. Ele não era brasileiro, né? Não, e o Pedro, na verdade, ele era filho de um rei de uma tribo. Quando o pai morresse, ele assumiria aquela tribo e lideraria as pessoas que estavam ali. E graças a um padre que foi para lá evangelizar na África, ele teve o contato com o cristianismo. E a partir daí, ele traz toda essa base cristã para as terras Sim. brasileiras. E ele conta essas histórias do dia a dia, é a fazenda, é o exemplo de uma vaca, por exemplo, que se Isso, perde de um é. cercado, de um cavalo, de um cachorro, coisas muito simples que talvez na nossa vida corrida hoje a gente não olhe mais. Mas essa simplicidade do Pedro, ele narrava e nós gravávamos, né, com os amigos do Lar de Henrique, nós gravávamos todas elas. E foi uma coletânea ao longo do tempo. Esse livro ficou nós reunimos 50 histórias dele e nós deixamos parados 15 anos. Literalmente eu guardei esse livro 15 anos e falei, não vou publicar porque eu acho que ele não vai ter interesse, as pessoas não vão, quem vai querer conhecer o Pedro na minha cabeça, né? Sim, sim, Na minha sim. cabeça. Pois é. Aí nós pegamos esse livro com a ajuda do Marcelo José e do Sérgio Manzini, nós conseguimos tirar aquele linguajar, né, mais brejeiro, mais de fazenda, trouxemos para uma linguagem coloquial. E aí as coisas começaram a acontecer, Isilda. Eu falo que são coisas inexplicáveis, que o plano espiritual ele é muito organizado e ele sabe muito bem. Eu peguei o livro, montei,
fiz uma pesquisa, né, sobre o Correio Espírita da cidade do Rio de Janeiro. Marcelo José tinha feito uma reportagem maravilhosa sobre o lado espiritual da princesa Isabel. Aí eu pedi por um acaso, me deram direitos para a gente publicar, então nós dividimos toda essa história. E aí nós fomos achando materiais em torno do livro do Pedro para compor da forma que ele está. Depois disso, eu falei, bom, ótimo, agora eu vou publicar esse livro por minha conta e risco dentro do Lar de Henrique. O projeto todo, ano passado, era esse, era sair mais ou menos em dezembro. Era o seu, era o meu. seu projeto. Era o meu. E aí eu falei assim, bom, vou fazer isso, mas por respeito e tudo mais, a editora, a Vida e Consciência, eu falei assim, olha, eu vou mandar para eles, vou falar, olha, eu vou fazer esse livro, tudo bem, por uma questão de ética também, para que a gente pudesse estar com tudo certo, né? E, para minha grande surpresa, eu estou na minha casa, numa tarde, eu recebo o contrato do livro. Eu falei, ué, peraí, mas como assim? Não era esse mudou, objetivo, né? hein? Na verdade, era o objetivo meu, mas o objetivo dos espíritos era justamente o que o Pedro fez. O livro foi se construindo. Pessoas de todos os lugares, o livro foi se distribuindo automaticamente, né? E as pessoas foram em volta do livro dele, criou-se eu brinco com, vou até abrir aspas aqui, uma corrente de amor. As pessoas foram fazendo com que o livro fosse passando de mão em mão. Para você ter ideia, eu estava fazendo fisioterapia, e foi muito curioso, porque eu estava num determinado local, e eu ouvi a pessoa falando assim, eu ganhei esse livro, olha que livro maravilhoso. E eu passei na frente, meu amigo que está fazendo a fisioterapia no meu joelho falou assim, ô Gil, é você que ela está falando lá? Só tem Gilvanise, só deve ter uma no mundo inteiro, né? Eu falei, não, deve ter mais. Era você mesmo. E aí eu falei, e ela comentando, fazendo fisioterapia, que ganhou um livro de uma amiga que ela não conhecia, e que o livro era maravilhoso. Então, desde uma sala de uma fisioterapia até dentro do centro espírita, que eu também achei que fosse mais difícil, até por ser contos, na verdade, as pessoas não iam aceitar, é muito pelo contrário. Então, ele tem sido assim, eu brinco que o Pedro, ele é como um grande raio de sol, né? Ele saiu de trás das nuvens, que era o sonho que ele tinha, de pegar as nuvens nas mãos e iluminar o coração das pessoas. Isso que era o meu sonho, era um sonho meu, pessoal, falando para você, abrindo meu coração, e olhar as pessoas falando do livro com tanto carinho, com tanta emoção, sobretudo. Muito bom. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta falando um pouquinho mais do livro O Homem que Viveu Demais e de Pedro, que é o personagem principal desse livro. Até já.